Sinto que isto vai tudo cair. Olá a todos, bem-vindos ao Flipa Books. O meu nome é Filipa e hoje vamos falar sobre as minhas leituras do mês de maio. Maio foi o mês da derradeira competição de leitura para todos nós, o chamado Mangalipamania. Foi muito intenso, muito divertido, muitos livros foram lidos e está tudo registado aqui por o canal e também no canal da Manganete. Eu tirei os livros da estante, pus aqui sem nenhuma ordem específica. Vamos começar com o The Lamplighters de Emma Stone X. Este livro, para já, vamos parar um momento para perceber o quão fantástica esta edição é. Este é um livro que não estava todo no meu radar livrólico, não é um livro que eu suponho que vocês tenham ouvido falar, digo eu, e veio cá parar a casa por causa de uma das minhas colegas de trabalho que ela leu, amou e recomendou isto praticamente todos os dias até uma pessoa comprar e ler. Fiquei super feliz de ter lido logo, foi um livro extraordinário e foi bom ir para um livro com poucas ou nenhumas expectativas e ficar presa com a narrativa e divertir-me tanto com algo que não estava do meu radar, o que hoje em dia é muito estranho e difícil de acontecer, porque normalmente as coisas que eu leio ou pego são coisas que são muito faladas aqui pelo YouTube, ou é daí que eu as vejo pela primeira vez e adiciono na minha TBR. Fazer a coisa ao contrário já não acontecia há algum tempo. The Lamplighters é baseado numa história verídica que aconteceu em Cornwall há uns anos atrás, em que 3 ou 4 homens desapareceram de um farol no meio do mar e o farol estava fechado da parte de dentro e os relógios estavam parados à mesma hora. É um caso muito peculiar que nunca teve explicação, nunca encontraram os homens, nunca encontraram corpos e foi realmente este mistério e esta intriga quando eu percebi que era realmente baseado numa história verídica que me puxou para a história e pelos vistos existe toda uma comunidade de pessoas que estudaram este caso, existem podcasts, existem artigos, existe tudo e mais alguma coisa. Daquelas pessoas que gostam de investigar casos estranhos que uma pessoa pensa logo no sobrenatural. E neste livro seguimos então os homens que trabalham no farol, seguimos também as mulheres deles. 20 anos depois dos homens desaparecerem, há uma pessoa que está a tentar reunir informação para escrever um livro e nós seguimos as mulheres à medida que elas estão a ser entrevistadas por esta pessoa que nós não sabemos quem é e vamos conhecendo a vida do dia-a-dia dos homens há 20 anos atrás, mesmo antes deles desaparecerem. Uma leitura muito compulsiva, gostei imenso do modo como vamos mudando de perspectiva e de espaço temporal e como não podemos confiar no que nos está a ser dito. Foi super entusiasmante, super engaging para o leitor estar a desvendar tudo isto, até à última página. A boa notícia é que este livro vai ser traduzido em Portugal pela Top Seller, o que foi uma novidade super interessante. Mais uma vez, é um livro que eu nunca tinha ouvido falar, por isso fiquei super surpreendida que está a ser traduzido para português. Se tiverem curiosidade, fica aqui a minha recomendação, foi um livro sem dúvida muito entusiasmante de ler. Este mês de maio li o mangá Attack on Titan, No Regrets. Esta história é composta por 2 volumes que estão combinados nesta edição super prendada e completamente a cores. No Regrets é uma prequela para uma das personagens da história principal de Attack on Titan, que é o Levi Ackerman. Conhecemos um pouco de como é que ele chegou onde chegou. O Levi é uma personagem com uma história muito trágica, portanto não contem que isto vai ser feliz. E como todas as outras histórias que existem no mundo de Attack on Titan, eu acho que elas valem muito mais a pena depois de ler o mangá principal. Eu adorei porque, como vocês já muito bem devem saber, Attack on Titan, o mundo de Attack on Titan é completamente fascinante. Já que estamos a falar nisto, vou já falar do outro mangá que li durante maio, que foi o Attack on Titan Before the Fall, que é uma história composta por 17 volumes que eu li todinho durante maio, durante a derradeira competição de leitura. Esta também é uma prequela para a série principal e seguimos o desenvolver de como é que os humanos começaram a lutar contra os titãs. Para quem não conhece, este é um mundo super violento, super agressivo, super distópico, em que a raça humana está completamente rodeada destes titãs gigantes que comem humanos. E se nós achávamos que a raça humana já era impotente na série principal, aqui ainda é pior, porque aqui eles ainda não tinham mesmo modo nenhum de conseguir lutar contra os titãs. E nós vamos seguir um pouco dessa jornada, como é que chegámos a este ponto. Vamos acompanhar esta jornada do ponto de vista deste rapaz que toda a gente diz que ele é filho de titãs. Como assim? Não vos vou dizer mais nada, mas mais uma vez recomendo ler a série principal antes de ler qualquer outra das histórias paralelas ou prequelas ou whatever. E claro que foi tão bom. Tão bom, adoro. Outro livro que li durante maio que adorei também completamente é o All Boys Aren't Blue de George M. Johnson. Este é um memoir com uma partilha muito despida, muito crua, muito honesta, muito corajosa
sobre experiências muito pessoais de crescer como pessoa queer e negra nos Estados Unidos da América. Eu acompanhei esta narrativa com o audiobook, que é narrado por George M. Johnson. Foi fantástico, eu gostei do início ao fim, arrepiei-me em partes até, houve certos pontos que fazem a pessoa parar e refletir imenso, principalmente em termos de género, como obviamente a nossa sociedade é completamente baseada em género, homem, mulher, a caixa está lá, bem apertada, é tão difícil ainda perceber que o género não é 8 ou 80 e que há pessoas que não se sentem homens ou mulheres. E assim partilha de um parágrafo em que George está a mostrar como nós nem damos a oportunidade a uma pessoa de nascer e discernir o que é mais natural para ela à medida que vai vivendo a vida. Como nós, assim que sabemos se o bebê tem um pénis ou uma vagina, é logo rapaz ou rapariga. É interessante pensar que estamos ainda tão longe de perceber os genitais não igualam ao género que uma pessoa poderá assumir. Outra coisa que gostei também imenso foi a partilha e a amostragem que George nos dá de como queerness e blackness não cruzam muito bem, e se és uma pessoa negra é esperado ser muito macho, e se para uma pessoa branca admitir a sua queerness pode ser difícil e é difícil, para uma pessoa de cor ainda é mais complicado porque ainda traz todo outro preconceito mais acentuado, mesmo dentro de comunidades de cor. A sério, foi um livro fenomenal. Eu estou tão ansiosa para ler mais de George M. Johnson, que vai lançar um livro, talvez para o ano, não sei, mas já adicionei a Goodreads, estou super entusiasmada. Há passagens tão bonitas, há passagens tão líricas, há passagens que nos marcam. Há aqui uma tão fantástica que fala sobre trauma e como nós às vezes vivemos certas experiências e achamos, isto não foi nada, mas como essa mesma experiência nos vai marcar de modos quase imperceptíveis durante a nossa vida, mas nós vamos estar a fazer certas decisões por causa desses traumas. É uma partilha que faz esse unpack muito bem, gostei imenso. Depois li Felix Ever After, de Kacen Callender. Tanto Felix como All Boys Are Blue, escritos por pessoas não binárias. Em Felix seguimos um rapaz trans e a experiência horrenda que ele tem logo no início do livro, quando alguém cria uma galeria na escola dele com fotos de como ele era antes da transição e do nome que ele usava antes da transição, que em inglês se chama Dead Name. Eu não sei se isto tem uma tradução para português, são termos muito recentes. A língua portuguesa é terrível para conseguir lidar com conversas de género. Seguimos então o Felix nessa descoberta, nessa revolta, nessa dor, nesse trauma. O Felix é um rapaz muito frustrado, é um rapaz que sofreu muito, é um rapaz que ainda está a desvendar muita coisa. Eu gostei imenso do melhor amigo do Felix, o apoio, o amor, fantástico. Gostei também imenso do modo em que seguimos o Felix, que ao longo da narrativa continua a questionar o seu género, e acho que isso é muito importante de se ver, porque eu sou uma pessoa que acredita que sexualidade, género são coisas fluidas, e claro que vão haver pessoas que sabem quem são com toda muita certeza, tipo, eu sou gay, ou sou bissexual, ou sou assexual, ou sou não binário. Essas pessoas vão saber com toda a certeza quem são, mas também acredito que para tantas outras pessoas vai ser algo muito mais fluido. E aqui também entra a conversa dos labels. Acredito que sejam muito importantes para quem se identifica de certo modo, se sentir acompanhado, sentir que não está só, mas também podem ser sufocantes para outras pessoas que, lá está, não sentem que encaixam em nenhum destes moldes. A ideia de ser fluido, para mim, é a ideia que mais me seduz e é a ideia que mais faz sentido do modo que eu vejo as coisas. Voltando a Felix, foi um livro que no início eu tive um pouco, vai, não vai, porque o Felix, enquanto personagem, me estava a irritar um bocadinho. Ele é um pouco whiny e está sempre a queixar e estamos sempre a bater na mesma tecla, mas a história dele é tão importante, as mensagens são tão fascinantes e tantas das conversas que estão a ser tidas neste livro foram novas, refrescantes, fantásticas de ler e consumir. O fim, quando uma pessoa percebe onde é que isto vai terminar, que nós percebemos de antemão, não me aborreceu por terminar onde eu sabia que eu ia terminar. Eu fiquei feliz, fiquei contente, eu acabei este livro e só queria abraçá-lo e não queria terminá-lo. Absolutamente fantástico. Mais uma edição lindíssima. A sério, eu quero mais livros assim, com estas capas lindonas, com uma personagem transexual em que, inclusive, se vê as marcas da cirurgia, visibilidade.
Sim. 2 livros que eu li, ainda nem pus isto no meu Goodreads, mas eu sei que eu os li. O primeiro é este picture book, Na Rua. É um livro com 2 histórias. É muito engraçado, foi escrito por Catarina Mesquita e Joe Tang, ilustrado por Fernando Chan e traduzido por Tian Yuan. É um livro que começa dos 2 lados e as histórias encontram-se no meio. Muito fofo. E está escrito em português e em chinês e passa-se em Macau. E este livro foi-me oferecido por uma amiga minha, que saudades que eu tenho dela, que está a viver em Macau neste preciso momento. Ela mandou mensagem a dizer que queria mandar um livro e eu recebi isto no correio e foi a coisa mais fofa, a coisa mais wholesome. Personagens a passear por as ruas de Macau. Sentes mesmo um pouco de Portugal em Macau através deste livro. Outro picture book que eu li, tadá! Julian at the Wedding, de Jessica Love. Eu já tinha lido outro livro de Jessica Love, que é Julian is a Mermaid. Este livro é tão lindo. Mais uma vez, a desafiar as ideias de género ao mais alto nível e com 2 crianças no centro desta história a tornarem isto completamente wholesome e fantástico. E para já estamos num casamento lésbico, ok? Fantástico, adoro. Olhem só estas ilustrações, estas cores, estas expressões e a naturalidade com que seguimos a nossa personagem principal a vestir-se como quer, a brincar como quer e a simplesmente ser quem é. A sério, super recomendo, são fantásticos. Mais uma história aos quadradinhos, porque este mês foi muito corrido. A banda desenhada. Li o 4º volume de Heartstopper, da Alice Oseman. Foi sem dúvida o meu volume favorito até agora. Preciso já de reler, que saudades. É tão fantástico, lida imenso com doença mental e lida com isso de um modo tão acertado. Acho que todos gostamos tanto disto. Este livro fez-me chorar, gente. Fez-me chorar, eu estava a ler e as lágrimas estavam a correr e o meu coração estava a doer um bocadinho. Amo estes 2 rapazes do fundo do coração. Oh meu Deus. Só agora reparei que cá atrás temos a nova LGBTQIA+ flag, que eu nem sabia que tinha mudado e pelos vistos esta versão já existe há muito tempo, mas pronto, o mundo está sempre a evoluir e cá está lindona. Para quem não conhece esta série, já está o primeiro trazido em Portugal até. É a história do Nick e do Charlie. O Charlie é um rapaz gay e o Nick é um rapaz que pensa que é hetero até conhecer o Charlie e se apaixonar por ele. É lindo, fantástico. Mais um livro de criança, mais um picture book que adorei, a série. Opá! The Rock from the Sky, de John Klassen. Este autor é hilariante em todos os sentidos e eu acho que o humor dele é mais para adultos que para crianças. Eu não sei se uma criança ia entender este humor um bocado negro. Isto tem uma pitada dark. A lição principal deste livro é como a teimosia não faz favores a ninguém e acharmos que somos melhores que os outros também não faz bem a ninguém. E mostra-o do modo mais divertido possível. Com desenhos tão simples. Vou só mostrar este que é das minhas partes favoritas. Tipo, a cena dos olhos. Os olhos, gente. Adoro. Acho que vamos para o último livro que li durante maio, que foi, na realidade, o primeiro livro que eu terminei do mês. Não sei como é que chegámos aqui a falar nele no fim, mas chegámos. Foi o How Much of These Hills is Gold, de C. Pam Zhang. Como é que eu explico este livro? Este livro passa-se na América. Nós seguimos 2 irmãos que estão a ir enterrar o pai. Vão com o corpo dele às costas, basicamente, à procura do melhor sítio para o pôr a descansar. E rapidamente percebemos que há muito trauma nesta família, na maneira como os irmãos se tratam, na maneira como a irmã pensa sobre o pai e sobre a mãe, que também já faleceu. Muito trauma que nós vamos aos poucos e poucos descortinando o que aconteceu. É um livro pesado de ler, é um livro difícil a certas alturas, mas foi uma história super fascinante. Adorei tanta coisa que este livro trouxe. Gostei da conversa de uma pessoa ser considerada estranha, estrangeira ou de não confiança, mesmo quando está no seu próprio país, mas simplesmente porque não parece que está no seu próprio país. O que acontece a tanta gente neste mundo, pessoas que os pais emigraram e elas nasceram nestes outros países, mas como parecem do outro lado do mundo, há todo este preconceito, todo este racismo, todo este ódio, principalmente na altura em que este livro se passa. Se eu pudesse descrever este livro numa palavra era
desconcertante. Gostei imenso desta leitura, mais um livro que eu não estava à espera de pegar. Eu nem sei porque é que eu comecei a ler. Ai, já sei! Mais uma vez por causa da minha colega de trabalho. Li com uma colega minha, exato, limos as duas. Portanto, isso conclui então as minhas leituras do mês de maio. Não houve um único livro que eu não tenha gostado de ler este mês. Foram todas leituras prazerosas que me trouxeram tanta coisa à minha vida. A sério, gostei de tudo. Agora só me resta agradecer a vocês por terem assistido a este vídeo super longo. Eu vou-vos ver no próximo vídeo aqui no Flipabooks. Por isso, até lá. Bye!